Normalmente a primeira consulta com o geriatra é composta da avaliação geriátrica ampla, ou seja, ele vai conhecer a vida do idoso toda, não o problema hoje. Porque talvez o problema que ele tem de pulmão hoje foi porque ele fumou muito no passado e ele até fume hoje. A gente não vai tirar o cigarro logo de cara, mas a gente tem que entender. Então essa avaliação geriátrica ampla, ela conta a história, o problema atual, o que ele já fez no passado, se ele teve alguma cirurgia, se ele teve alguma fratura, a parte de etilismo, que é muito acentuada no paciente idoso, a parte do tabagismo e as perguntas básicas, né? Como que esse idoso ele está comendo? Será que ele não está comendo porque ele não tem fome ou porque ele tem um problema na prótese dentária? Esse idoso ele toma sol? Que atividade física ele faz? A gente sabe que existe vários tipos de atividade física. Muitas vezes eles falam assim, caminham 1 hora. Mas na verdade ele não caminha 1 hora. Ele sai de casa, vai no mercado, vai na padaria, vai no açougue e ele faz tudo a pé. Isso é válido? É válido, mas a gente não pode considerar isso como exercício físico. Então, a avaliação geriátrica ampla, ela direciona todo o tratamento e principalmente como essa equipe multi vai trabalhar com esse paciente. Tem os testes funcionais, que é da parte física, e tem os testes cognitivos. Então, assim, como que esse paciente está envelhecendo na parte cognitiva? E aí ele acha que é só fazer palavra cruzada. Mas não, o exercício físico também é uma forma dele estar fazendo a parte de prevenção da parte cognitiva. Essa consulta dura em torno de 2 horas. É o conhecimento do geriatra com o paciente, até mesmo para ver o que esse paciente consegue naquele momento. Às vezes ele teve uma queda e naquele momento ele não quer falar sobre aquele assunto. Ele não quer entrar para fisioterapia. Ele só precisa contar que ele caiu e que ele não se machucou. Então, conhecer esse idoso, e muitas vezes na avaliação geriátrica ampla, o problema é o familiar quer falar no lugar do idoso. Então, assim, deixa o idoso falar. Você não pode cortar as falas, você não pode falar, você não lembra de tal coisa. Deixa ele contar, porque ele vai estar mostrando para o médico como que ele está enxergando o envelhecimento dele. Dentro do whey protein, a gente tem vários tipos, né, de whey protein. A gente tem hoje lá o isolado, hidrolisado. É igual, é diferente? Como que é isso? Então, esse posicionamento acontece muito quando a gente está empolgado, né? Aí chega a comprar na loja, o vendedor, quer isolado, hidrolisado ou concentrado, né? Então, assim, esses nomes, eles se referem à quantidade de proteína por porção. Então, concentrado é quando a indústria pega lá o soro do leite, tira a lactose, tira a gordura e chega até 80%. O isolado é a partir de 90%. E esse é um grande ponto de confusão, porque o concentrado, como é até 80%, você não sabe exatamente quanto tem. Ele pode ter 80%, mas pode ter 70%, pode ter 60%. O isolado não, ele deve ter mais do que 90%. E o hidrolisado, na verdade, não se refere à quantidade, se refere a como essa molécula se apresenta. Então, a gente tem as proteínas são uniões de ligações, os peptídeos dos aminoácidos se juntam, e os peptídeos você pode quebrar em aminoácidos. Quando você, então, quebra a proteína através da hidrólise, para ela ser mais rapidamente absorvida, a gente tem um whey protein hidrolisado. Então, quem precisa de um whey hidrolisado é quem tem uma dificuldade de absorção. Dentre esses 3 tipos, assim, a gente imagina que se a gente tem 3 tipos, cada um tem a sua indicação específica, talvez, entre cada um deles, ou a mesma pessoa precisa consumir quantidades de cada um? Então, aí assim, como o suplemento é parte do alimento, para a gente definir qual suplemento você precisa saber primeiro quem você é, então o tipo da pessoa, depois o que você não está comendo. E essa é uma grande confusão que a gente tem quando discute qualquer suplementação, porque a gente sempre acha que, eu vou dar um suplemento para uma pessoa e vai dar resultado. Não é verdade, você tem que saber o que ela está comendo, ou melhor, o que ela não está comendo para poder resolver. Então, quando você tem uma proteína concentrada, o que vai importar ali é quanto de proteína tem por porção. E aí, quanto de whey tem por porção. Depois o isolado vai ter uma quantidade maior. Então, trabalhos que comparam o concentrado versus o isolado só mostram uma relevância estatística numa população que tem uma grande deficiência de proteína, né? Se é uma população que come mais ou menos, não vai mostrar diferença. Outra coisa que a gente vê muito relacionado, a gente vê pacientes que reclamam de alguma coisa no joelho, é o sobrepeso e a obesidade. Qual que é a relação real entre o sobrepeso e a obesidade e os nossos problemas de joelho? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Assim, mais uma vez a gente vai ter que separar as lesões de joelho, né? Então, para a dor patelofemoral, a gente sabe que o sobrepeso é muito mais consequência da dor do que causa, tá?
Tem uma última revisão sistemática de 2018, publicada na British Journal, por exemplo, de fatores causais, né, o que causa, que é consequência da dor patolofemoral, e aí sabe-se que o sobrepeso é uma consequência da inatividade do paciente. Então o paciente com a dor, deixa de fazer as coisas e é começando a ganhar peso. Exatamente. Então isso vale para o paciente com dor patolofemoral. É claro que o tecido adiposo, né, e tudo, os pacientes que têm um sobrepeso, esse tecido adiposo ele vai ter um fator fundamental em produção de agente inflamatório. E aí dor para esse paciente mais. Mas a priori, para a dor patolofemoral ele é consequência. Para a osteoartrite, é uma via de duas mãos. Então o cara que tem sobrepeso, ele tem mais chance de ter osteoartrite. E não só por estresse mecânico da articulação, que a gente pensa assim, puxa, o cara tem um sobrepeso, vai sobrecarregar a cartilagem, vai gastar mais o joelho e tal, vai gastar mais o quadril, tem dor. Isso é verdade em partes, né? Porque o sobrepeso ele também é fator de risco para osteoartrite de mão. E ninguém anda de plantão bananeira, né? Não normalmente. Não normalmente. Você no crossfit, né? Exato. Eu não ando ainda, hein? Mas enfim. Mas é muito mais pelo fator inflamatório, né? Pelos agentes inflamatórios ocasionados pelo tecido adiposo, as adiposinas, né? Então você tem liberação de muito agente inflamatório que vai levar esse paciente a ter uma dor. E é claro, tem uma relação mecânica também, né? Então para cada quilo que você ganha mais ou menos, você aumenta em quase 4 quilos a sobrecarga na articulação, que é bastante coisa. Então, a gamificação, ela, na verdade, acaba tendo efeitos em 3 grandes áreas, né? O efeito na área emocional. A gente tem que lembrar que toda vez que o indivíduo ele é recompensado por algum comportamento dele que é positivo, né? Isso a estrutura do jogo faz, né? Se você vai bem no jogo, você ganha ele ou não. Isso faz com que ele desenvolva uma sensação muito grande de prazer. Você está utilizando aí de dopamina no organismo. Assim, toda vez que o indivíduo ele faz um comportamento e ele recebe um feedback, uma premiação, ele tende a repetir esse comportamento. E essa repetição de comportamentos faz ele desenvolver habilidades ou até mesmo aprendizagem. Então, esse é um dos efeitos, né, emocionais. Além disso, você acaba tendo autorrealização. Você executou algo e teve uma resposta positiva com relação a isso. Em relação aos aspectos cognitivos, você consegue trabalhar muito com a questão de resolução de problemas, de vencer desafios e, claro, desenvolver também a capacidade de linkar vários conteúdos. Isso ajuda muito no processo da aprendizagem. E a gente ainda tem um efeito social. Se você conseguir gamificar e trabalhar com outras pessoas, fazendo envolvimento e engajamento com outras pessoas também, isso pode melhorar esse aspecto. Você consegue até trabalhar questões como trabalho em equipe e comunicação, por exemplo. Eu acho que o fator que talvez a gente pense mais rápido seja a coisa da motivação, né? Isso. Motivar alguém a fazer algo que talvez não seja do agrado dela, ou que ela acha que ela não quer fazer, sei lá, alguma coisa assim. Né? Que ela não vê um resultado tão rápido, né? Como o próprio design de jogos define, você tem um objetivo. Só que os pequenos desafios que você vai vencendo ao longo, digamos assim, da prática, é que fazem que você atinja esse objetivo. O fato é que muitas vezes a gente não percebe esses pequenos desafios que a gente ganha no dia a dia, e isso faz com que a gente se desmotive em qualquer atividade que a gente comece a fazer, seja no estudo, seja na atividade física, por exemplo. Tipo o cara que ele quer se formar na faculdade, mas ele só pensa lá na última prova que ele vai fazer. Paciente, né? Ele não pensa para cada semestre que ele está terminando, cada matéria que ele está deixando para trás, ele está pensando só na última lá. Isso mesmo. Ou ele quer botar a mão no paciente, mas e aí? Né? Você tem vários desenvolvimentos que não são necessários e que a gente precisa ter claro isso, né? Motivação é igual banho, você tem que tomar todo dia. E você só vai se sentir motivado a partir do momento em que seus pequenos desafios sejam identificados e recompensados. Acho que uma coisa importante também é a gente lembrar que os pacientes, principalmente pacientes idosos, pacientes frágeis, já ali numa classificação de fragilidade, para qualquer internação hospitalar, eles vão cair um degrau na funcionalidade, na qualidade de vida. Por uma doença grave como a Covid, por um tempo de internação prolongado, com sedação por muito tempo, ventilação por muito tempo, a gente também espera que essa queda de funcionalidade e qualidade de vida seja enorme. Exato. Né? E aí acho que isso também tem que ser levado em consideração. Né? Sem dúvida. É por isso que a grande dificuldade que eu vejo, Ivens, é justamente nessa clareza por parte das equipes. Da gente determinar quem é o paciente que vai ser candidato a
a ventilação, a tratamento intensivo e quem não vai, né? Porque a nossa cultura é vamos salvar todo mundo, vamos e depois a gente vê o que dá. Só que nessa de vamos botar todo mundo em ventilação mecânica, vamos salvar todo mundo, acontece o colapso do sistema de saúde. Então eu vejo muitas pessoas preocupadas, como ventila 4 pacientes com ventilador? Como que ventila 2 pacientes com ventilador? A gente não tem que pensar nisso. Não é o momento da gente pensar nisso agora. A gente tem que brigar para identificar e tentar não colocar na ventilação mecânica quem não tem indicação. Ponto. E é isso, muitas vezes você olha aquele paciente, 95 anos. Ah, Daniel, mas ele era lúcido, ele era uma pessoa que até morava sozinho. Tá bom, vamos analisar melhor esse caso? O paciente, tá bom, morava sozinho, mas ia cuidador todo dia lá para ajudar ele na casa. Né? Ele não fazia tudo sozinho, já não se locomove com independência. A capacidade funcional respiratória dele é super baixa, limítrofe. Põe um cara de 95 anos na ventilação mecânica numa UTI por 3 semanas. O que vai acontecer com esse cara? Alguém aqui duvida que esse indivíduo vai morrer? E vamos imaginar que ele não morra. Vamos imaginar que ele não morra. Como ele vai sair da ventilação mecânica com 95 anos? Explica pra gente o que é o CREFITO quanto órgão em si, né? Ele é um órgão público, é um órgão privado? Como que funciona isso? Se tem muitas vezes essa dúvida mesmo. O CREFITO ele é uma autarquia federal, né? Ele foi criado através de uma lei, a Lei 6316, em 1975, no qual essa lei criou o Conselho Federal, o COFITO, e mais os regionais. E é claro que não eram todos os regionais que hoje temos à época, mas foi a partir dessa lei que deu-se iniciativa aí, sem dúvida alguma, a nossa profissão e também ao controle efetivo aí da fiscalização. De uma maneira geral, assim, o que faz, né, o CREFITO? O CREFITO ele tem várias atribuições. A principal delas é a fiscalização do exercício profissional, né? A procura e a busca pelas boas práticas. Além dessa atividade, obviamente, ele chancela os profissionais, ele habilita os profissionais, emite toda a sua certificação, toda a sua documentação para que ele atue no mercado de trabalho, né? Além da fiscalização, obviamente, é claro, e também é responsável pelos processos éticos, é responsável pelas plenárias éticas, é responsável pelas boas práticas. De uma forma muito resumida, a função do CREFITO, por incrível que pareça, é proteger a sociedade dos maus profissionais, proteger a sociedade valorizando as boas práticas da fisioterapia e da terapia ocupacional.